Quantas decisões na vida você gemeu? Quantos caminhos que você traçou que te trouxe amargura? Quantas manias, jeito, formas que você viveu que não te trouxe paz? Cada um de nós estamos traçando o nosso caminho, com as decisões que estamos tomando todos os dias. E tudo isso tem suas consequências. Não adianta eu evitar as consequências virão. Mas nem sempre esses caminhos são observados pela própria pessoa. Então, muitas vezes, acabamos vendo mais as pessoas à nossa volta do que propriamente a nossa escolha. Outro dia estava eu conversando com Deus sobre muitas coisas que eu vivi. E muitas dessas convivências com as minhas decisões, percebi que nem sempre estava andando no caminho certo, inconscientemente. Mas claro, os sinais aparecem, porém nem sempre percebemos que esses sinais estão apontando algo que não estamos fazendo bem. O salmista fala com Deus das necessidades dele. Observe. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Uma coisa é você falar do caminho dos outros, e outra coisa completamente diferente é quando você fala dos seus caminhos, não é? Quando você fala dos seus caminhos, você fala da sua vida. Você entra em detalhes sobre si mesmo. Você expõe sua pessoa. E assim foi o salmista. Ele contou os seus caminhos e Deus ouviu. Mas não basta contar os meus caminhos a Deus, as minhas decisões. Eu preciso aprender como lidar com os caminhos errados. Não é verdade? Eu preciso saber como praticar o que é certo. Então, como praticar essas leis de Deus mediante aquilo que estou vivendo? Bem, o salmista pede ajuda, de forma que ele possa aprender para colocar em prática diante daquilo que ele estava vivendo. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim, falarei das tuas maravilhas. Enquanto você, ouvindo o caminho dos preceitos de Deus, não tem nem como você falar das maravilhas de Deus, é ou não é? Você vai ouvir e não vai conseguir colocar em prática. Porque é como se você estivesse entendendo, né? Mas não consegue colocar em prática porque você não sabe como colocar em prática. E como que eu vou entender, né, o caminho de Deus, os preceitos dele? Quando há interesse da minha parte, quando eu insisto. Como você vê que o salmista fala dos caminhos dele e fala do que ele quer fazer. Ele quer obedecer, mas na sua oração ele diz que não sabe como fazer. E uma vez que eu entendo, eu começo a exercitar a fé mediante aquilo que eu tenho que fazer. A minha alma consome-se de tristeza. Eis a razão de eu querer insistir tanto em aprender os preceitos de Deus, porque os caminhos que eu tenho trilhado me fizeram mal. Ou seja, o salmista, mesmo crendo em Deus, havia errado também nas suas escolhas. Tinha se conduzido de um jeito que não lhe estava fazendo bem. Mas aqui, diante dessa dor, ele insiste, ele fala dos resultados que ele tem colhido na sua vida. A alma dele estava consumida de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Não tem como eu me fortalecer do meu jeito, com um pensamento positivo. Não, é a palavra de Deus que fortalece. Mas para que a palavra de Deus venha me fortalecer, eu preciso desejar e colocar ela acima de tudo que eu estou sentindo. Porque eu sinto isso ou aquilo. Posso fazer as coisas baseadas no que sinto e não no que eu tenho que fazer. Por isso que ele fala para Deus: desvia de mim o caminho da falsidade
e concede-me piedosamente a tua lei. Já viu você tentando fazer o que é certo, sentindo? Parece ser falso, não é? Mas quando você recebe a palavra de Deus como verdade e o seu sentimento como traidor, você obedece. Sentindo ou não, você diz a si mesmo: não vou sentir você sentimento. Não vou fazer o que você quer. Vou servir a Deus. Quantas vezes fiz o que eu senti? E olha o que deu. Deus é que tem a verdade e não o que eu sinto. Isso está bem definido na mente da pessoa. E ela defende a justiça, o certo. Aproveitando agora, faz essa prova consigo mesmo. Diga para Deus sobre seus caminhos, seus pecados, seus fracassos. E diga que você quer obedecer a palavra de Deus e não o que sente. Se isso é verdade, faça isso. Diga isso para você mesmo e para o diabo que te ouve. Não vou servir você, vou obedecer a Deus, porque é isso que fará bem à minha alma. Aproveite. Todas as vezes que você participar a Deus da sua vida, você estará incluindo Deus na sua vida. Olha que legal. Nas suas decisões, mostrando assim que o seu jeito não funciona e que você quer aprender com ele. Por isso a oração, por isso o clamor, por isso a insistência, por isso os pensamentos ligados a Deus. E após você falar com Deus, passe a olhar para a sua vida, de forma em que você tem que trazer à existência aquilo que você disse para Deus. A fé não é mágica, em que você fala e não faz a sua parte. Lembre-se que relacionamento existe participação de ambas as partes. E é isso que você tem que fazer. Falar para Deus quem tem sido e fazer a sua parte no dia a dia. O salmista diz assim: escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Escolher o caminho da verdade é uma decisão que implica confrontar a sua vontade, seu jeito, para obedecer o que o caminho da verdade implica. E o que o caminho da verdade implica? Juízo, ou seja, nada de emoção, mas o que é certo a fazer. Independentemente se as pessoas fazem ou não, você faz, porque é isso que você precisa. E você entende que depende apenas de si mesmo. Olha aí a responsabilidade que o juízo traz a uma pessoa.